Bem-vindos à nossa apresentação sobre os reis romanos, que será apresentado por mim, Júlia Oliveira e Fernando Andrade, da turma de Latim 1 da Faculdade de Letras UFJF. Atualmente, não se coloca em dúvida a existência de uma monarquia romana, mas grande parte da nossa informação desse período é lendária. Basicamente, Roma não fazia parte de uma monarquia hereditária. Na verdade, era um sistema eletivo, onde o líder escolhido era o mais capacitado para defender a cidade, devido à mistura de vários grupos étnicos e um sistema com várias influências estrangeiras. Os reis romanos foram 7. Acredita-se que o primeiro rei foi Rômulo. As histórias sobre o reinado de Rômulo são tidas como um misto de lendas, contos populares, propaganda política e reconstituição arqueológica consciente. Rômulo fundou Roma após um conflito com seu irmão e, para conseguir esposas para o seu povo, ele raptou as esposas dos sabinos. E esse caso foi conhecido como Rapto das Sabinas. Provavelmente Rômulo desapareceu depois de um turbilhão durante uma tempestade repentina. Numa Pompílio foi o segundo rei de Roma. Numa criou as principais instituições religiosas, dedicou-se a estruturar as primeiras leis romanas, fez reformas no calendário baseando-se nos ciclos lunares, foi um rei pacífico e devoto. Em seu mandato não conduziu nenhuma guerra e morreu depois dos seus 80 anos. Túlio Hostílio. Túlio Hostílio foi um rei aguerrido e feroz. Em uma de suas batalhas mais importantes foi contra Alba Longa. A vitória levou à conquista do território, aumentando os domínios romanos. As lendas dizem que Túlio morreu atingido por um raio, que o reduziu às cinzas, pois doou tanto do seu tempo para as guerras que esqueceu dos serviços às divindades. Então, os deuses o castigaram. O próximo rei foi Anco Márcio, era neto de Numa e tinha origem sabina. Como seu avô, Anco, era pacífico e amante da religião. Ele construiu a primeira ponte sobre o Tibre, fez guerra apenas para defender seu território, tendo vencido as batalhas e alargando o território romano até a costa. Foi um bom rei e morreu por causas naturais. Tarquínio Prisco. Tarquínio Prisco foi um rei etrusco, possuía grande riqueza proveniente de suas atividades comerciais. Entre seus feitos estão inovações constitucionais na administração pública, no exército, introduziu divindades e tradições etruscas, instituiu jogos e divertimentos públicos, construiu o templo de Júpiter, o Circo Máximo, e foi um rei bem-sucedido em suas guerras. Sua morte foi por conta de uma armadilha, onde o filho mais velho de Anco Márcio, na intenção de obter o trono, organizou um ardil que levou à morte do rei etrusco. Porém, a esposa de Tarquínio conseguiu fazer com que os cidadãos romanos elegessem Sérvio Túlio como sucessor do trono. Sérvio Túlio foi o rei mais enigmático e complexo de todos. A sua origem, a forma como conseguiu chegar ao poder e as grandes medidas que institucionalizou são controversas. Não obteve o trono de forma regular, mas sim apoiando no poder popular. Ele criou o censo, que era realizado de 5 em 5 anos, melhorou as defesas da cidade, criando fortificações, concedeu direitos aos plebeus, dividiu a população em classes de acordo com a renda, construiu templos, edifícios públicos e foi um dos reis que realizou importantes reformas sociais. Tarquínio Soberbo. Tarquínio Soberbo foi o último rei romano apresentado como um tirano. Tomou o trono à força, matando seu sogro Sérvio Túlio. Ele foi um rei muito odiado pelos romanos. Era cruel e caprichoso. Entretanto, foi bem sucedido em seu governo. Fez de Roma um poder dominante na Itália Central. Desenvolveu monumentalmente a cidade, construiu o Templo de Júpiter Capitolino, um dos maiores e mais impressionantes edifícios do mundo mediterrâneo. Ele perdeu o poder depois que uma rebelião foi organizada. Após Tarquínio ser deposto, um grupo de aristocratas instituíram a república em substituição de seu governo. Obrigada pela atenção e esperamos que tenham gostado. O nosso livro de referência foi a História de Roma Antiga, volume 1, das origens à morte de César.